Olá, pessoal, tudo bem? Aline Dalmagro, CEO do Pro. Estamos aqui na nossa 4ª temporada do Bate-Papo com o CEO. E como vocês sabem, esse podcast tem um objetivo muito simples: trazer CEOs para inspirarem vocês, entenderem um pouco do que eles construíram na vida, como eles construíram a sua carreira e, a partir disso, vocês se inspirarem. Então, para quem não conhece ainda o Instituto Proa, o Proa é um instituto que ajuda jovens da escola pública a conseguirem um bom primeiro emprego. Então, hoje eu estou muito feliz, porque eu estou aqui com o Milton Beck, que é diretor-geral do LinkedIn para a América Latina e África. Milton, obrigada, viu, por ter aceitado o nosso convite. Legal, obrigado você por me convidar. Milton, e a gente começa aqui do jeito mais clássico, e principalmente você sendo diretor-geral do LinkedIn, que é quase como se fosse a bio do LinkedIn. Então, eu começo te apresentando e depois a gente entra no bate-papo. Pode ser? Pode ser. Então, vamos lá. O nosso convidado de hoje é Milton Beck, diretor-geral do LinkedIn para a América Latina e África. Milton está no LinkedIn desde 2012 e foi um dos primeiros executivos da empresa no Brasil, acompanhando de perto a transformação de uma plataforma muito associada à busca de emprego para um espaço de conexão e aprendizado. Antes de chegar ao LinkedIn, Milton construiu uma trajetória em empresas de tecnologia e inovação, como a Microsoft, e hoje lidera uma das maiores redes profissionais do mundo, eu acho que é a maior, que possui mais de 1,3 bilhão de usuários globalmente e ajuda a conectar pessoas e oportunidades, empresas a talentos. Em entrevistas recentes, ele tem falado sobre temas como futuro do trabalho, construção de perfil profissional, networking e o papel do LinkedIn na geração de oportunidades. Milton, eu queria começar para você contar um pouquinho para a gente quem que é o Milton. Como que o Milton começou a carreira? Como que você começou a tomar essas decisões? Vamos falar, o Milton de hoje, tá? Sou um aficionado por futebol, sou santista, fã do Neymar, torcendo pro Neymar ir bem na Copa, tá? Você e todo o Brasil, né? Sou engenheiro mecânico de formação, né? E, como você falou, eu trabalho no LinkedIn há 14 anos e meio. Antes disso, eu trabalhei na Microsoft por outros 13 anos. Na Microsoft tive várias funções, eu cheguei a cuidar... O meu último trabalho lá foi videogames, né? Legal. Então, lancei o Xbox 360 no Brasil, para quem joga videogames, né? Que foi uma coisa muito legal, assim, e mudei de carreira. Saí da área de games e fui para a área de redes sociais em 2012, que era o começo das... Vamos dizer, eu posso dizer que era o começo das redes sociais chegando aqui no Brasil, e desde então estou fazendo isso aqui. O Milton, conta um pouco para a gente. Você se formou em engenharia. Como é que você saiu da engenharia para trabalhar numa empresa de tecnologia? Eu acho que como tem muita gente assistindo aqui, que as decisões de carreira, imagina que seja hiperplanejada, né? Então, eu era bom aluno na escola, Aline, e eu era muito bom de matemática. Tá? Então, assim, quando eu me formei, na minha época, né, quando você saía do ginásio, da graduação, do ensino fundamental, não tinha tantas opções que eu vislumbrasse como viáveis. Então, assim, se eu era bom de matemática, eu tenho que fazer engenharia ou administração. Quem era bom de humanas ia fazer psicologia ou alguma coisa parecida. Então, assim, era menos abrangente ou menos... tinha menos possibilidades, né? Eu era bom de matemática, falei, vou fazer engenharia, vou trabalhar com isso aqui, meu pai tinha um negócio uma fábrica de guarda-chuvas, vou trabalhar com ele eventualmente. E aí me formei, e todo aquele plano de trabalhar com meu pai, nada disso evoluiu. Eu fui trabalhar no ABC, no segmento de autopeças. Nossa, que é super forte, né? E aí começou a minha carreira profissional. Eu me formei muito jovem, eu tinha 21 anos. Comecei a entrar num ambiente complicado, de fábrica, né? E não posso dizer que eu gostei, tá? Então, assim, até fiquei um pouco decepcionado, porque era tão difícil se formar engenharia, uma faculdade bem pesada. Super. E aí você imagina que na hora que você sai da faculdade, Você aí o mundo vai espera. se abrir. Aí esse período foi difícil e agora sim eu vou curtir. E aí começa tudo de novo, tá? Você entra numa empresa, você não entende do negócio deles, você é inexperiente. Às vezes o ambiente não é fácil, né? Que é uma situação que muita gente que está assistindo isso aqui vai enfrentar também, né? E aí, daí começou a minha carreira, né? Eu gostei desse tema que você trouxe, né? Às vezes a gente tem a expectativa que terminou a faculdade, né? Os estudos, agora é a parte fácil. Não, daí que começa, né? Comece a você pegar a necessidade de se aprimorar naquela época que já sempre existiu, tá? Então, assim, você sai da faculdade com uma certa quantidade de conhecimento e aí você vai entrar num negócio que você entrar, você provavelmente é o que menos sabe, você vai ter que aprender um monte, né? Mas se você pegar hoje, Aline, com as evoluções das tecnologias,
com inteligência artificial, que é não existe conversa que você participe, que você não vai falar de inteligência artificial. Essa necessidade de aprender, se aprimorar e se desenvolver está cada vez maior, né? Total. Então, aquela ideia de que você sai com o seu conhecimento vai ser suficiente para a sua carreira... Não vai, né? Não vai, né? E nunca foi, na verdade, né? E aí você, então, só pra gente entender a ordem cronológica. Você começou a trabalhar na indústria, você falou, poxa, não gostei muito. Como é que você caiu na Microsoft? Então, assim, as decisões, né? Quando eu comecei a trabalhar na indústria para fazer a implementação de sistemas de computação gráfica, isso estão falando da década de 80, final da década de 80. Não gostei e recebi uma oferta para trabalhar como vendedor dos sistemas de computação gráfica, porque eu estava tentando implementar na empresa. E aí fui para a área comercial, fiquei 7 anos trabalhando numa área técnica, mas uma área de vendas técnicas, né? Sim. Quando então aconteceu uma coisa até curiosa, Aline, porque meu pai fabricava guarda-chuvas. Então, na minha família, a gente analisava chuvas. Porque não é qualquer chuva que é boa para vender guarda-chuva. Não é? Não é. Tem que ser. Se a chuva é muito fraca, você põe uma capinha ou você anda debaixo da... Tem que ser a tempestade. Não, a tempestade também não é boa, porque a pessoa não sai de casa. Tem que ser uma chuva entendi. média, tá? Então, é uma família de sommelier de chuvas, tá? A chuva bem paulistana, né? Tem que ser uma chuva boa, na época São Paulo da Garoa, né? Mas aí o que aconteceu foi que meu pai falava assim para mim, eu tenho as máquinas, né, na minha fábrica, eu poderia fazer outras coisas que não dependessem tanto do tempo. E uma dessas coisas que apareceu foi carrinho de bebê. Meu Deus. Porque o carrinho de bebê usa as mesmas peças de um guarda-chuva, tá? Você pensar Nossa, eu nunca ia imaginar essa associação. Tem um carrinho de bebê que chama guarda-chuva, tá? Modelo guarda-chuva. Mas aí não deu certo, e aí quando eu saí eu estava vendendo sistemas de computação gráfica, na época o presidente Collor liberou a importação e eu vi que os produtos na China eram muito baratos, montei uma empresa, criei uma marca, comecei a trazer produtos da China e assim foi, tá? Comecei a vender muitos carrinhos de bebê aqui no Brasil, que era um negócio para mim, uma novidade, eu estava vindo dos sistemas de computação gráfica, que foi minha primeira experiência como empreendedor, vamos dizer. Naquela época se chamava empreendedor, mas não era, chamava startup ainda, tá? E aí aconteceu uma coisa curiosa, porque em determinado momento os containers que chegavam da China, por algum motivo, atrasaram. E eu fui dar consultoria, falei assim, não vou ficar fazendo nada porque não tenho produto para vender, vou dar consultoria no que eu sabia que era computação gráfica. E estava dando consultoria e a Microsoft me achou e me levou. E assim, eu fui... Loucura, e assim, foi no meio do caminho que você estava esperando o container chegar. Exatamente. E aí os containers até chegaram, mas... trabalhar na Microsoft já era mais interessante do que meu negócio. Aí, na Microsoft fiz muitas coisas diferentes que foram criando o meu repertório, que me ajudou a entrar onde eu estou hoje. Então, é interessante porque quando você entra num negócio novo, você não imagina quais partes do que você aprendeu que vão ser úteis naquela nova função. Mas, por exemplo, ter o meu negócio me ajudou a entender bem pequenas empresas, ajudou a entender as dificuldades de um pequeno empresário que eu fui. Quando eu trabalhei numa empresa na Autopeças, me ajudou a entender como funciona uma grande corporação. Então, assim, todos esses aprendizados me ajudaram a criar um repertório de habilidades palpáveis, tipo... que eram úteis, né, para o dia a dia, né? Para como se toca um negócio e habilidades, vamos dizer, não tão tangíveis de socialização, de entender como conversar com pessoas, de entender como negociar, de entender como me portar em reuniões e assim por diante, que me ajudaram a criar uma base de habilidades que me permitiram entrar no meu emprego. Né? E o que é muito legal é que tem muita coisa que não foi planejado, né? Porque acho que uma das grandes angústias que a gente sente nos nossos jovens é que todo mundo fala, agora eu preciso escolher a carreira da minha vida, o que eu vou fazer pro resto da vida. Hoje a gente já sabe que você não vai fazer pelo resto da vida. E a gente espera ter um plano muito claro do que a gente vai fazer, que a gente aprende muito. Eu sou administradora de formação, né? Os livros de gestão do passado tem um plano de 5, 10, 20, 30 anos, hoje muda tudo. Então, não é algo que foi tão planejado, né? As coisas, elas foram acontecendo para você. Então, essa é a parte interessante, tá? Porque assim, você pegar, parece que é tudo um pouco de um acaso, tá certo? Mas esse acaso... Tem várias combinações nesse combinações que podem dar certo ou não dar certo. Então, assim... Claro que tem um lado de acaso, de sorte, de alguém te encontrar. Agora, assim, provavelmente a Microsoft não teria me encontrado se eu não estivesse fazendo um bom trabalho nessa consultoria, tá certo? Se você não tivesse trabalhado na consultoria, você não teria esse conhecimento para eles te acharem. Exatamente. Aí tem outras coisas, por exemplo, quando... tem uma coisa que é o drive, é a vontade de querer fazer acontecer. Porque, assim,
talvez tivesse um grupo de pessoas que na hora que os produtos não chegaram por causa do que os containers atrasaram, falasse assim, eu vou ficar esperando até eles chegarem. E, na verdade, eu fiz uma coisa diferente, que foi assim, dado que os containers não estão aí, o que eu posso fazer para utilizar meu tempo melhor? Tá? Então, assim, tem um conjunto de coisas que parece que o acaso vai ajudando a quem trabalha, tá? Então, eu não quero dizer que não tive sorte, claro que eu tive sorte, sorte é importante, né? Napoleão já falava, me traga generais com sorte, né? Mas tem um lado que, mesmo que você não saiba exatamente como vai ser sua carreira, você sabe quais são as suas habilidades mais fortes. Então, assim, eu claramente tinha uma habilidade relacionada com entender ambientes complexos e resolver problemas de negócio. Tá? Então, assim, isso é que me ajudou tanto a fazer consultoria, como fazer um negócio de carrinhos do zero ou começar uma rede social. Tá? E é uma habilidade que eu fui desenvolvendo. Então, assim, me ajudou a engenharia. Eu não faço hoje projeto de peças mecânicas, né, da engenharia mecânica, mas essa forma de pensar me ajudou. Então, para os jovens que assistem, é assim, eu não gosto de dizer que assim, a carreira você não sabe qual vai ser a sua carreira, não sabe mesmo. Mas você tem que ter uma ideia de aonde você vai e aí você vai se ajustando, né? Porque se você não tem ideia nenhuma, nenhum caminho te leva a lugar nenhum, tá certo? Então, assim, você vai estar sempre no lugar errado. Então, você tem que ter uma ideia para onde você vai, ver o que você gosta de fazer. Se essa coisa que você gosta de fazer ainda dá dinheiro, melhor ainda, né? Porque pode ser que você goste de fazer pintura em guache. Legal, mas pode ser um hobby. Mas pode ser um hobby, tá certo? Então, assim, tem uma diferença entre o que eu gosto de fazer, o que eu faço bem que pode me permitir ter uma vida em que eu vou ganhar o dinheiro para me sustentar, né? Então, assim, esse é um dos dilemas que eu acho que os jovens estão enfrentando hoje em dia, né? Eu adorei esse seu ponto. E aí você ficou na Microsoft lá há alguns anos e como é que você chegou no LinkedIn? Eu cheguei no LinkedIn por uma coisa que é interessante também, que é a parte de contatos e networking. Porque na Microsoft eu cuidava de uma linha de produtos e um colega meu cuidava de outra linha de produtos, que é os produtos online. E ele saiu e ele entendia muito de internet. E ele entrou em contato com o LinkedIn e falou, vocês não vão começar uma operação aqui na América Latina? E o LinkedIn falou, estamos pensando nisso. E ele falou, eu tenho muita experiência nisso, de 25 anos de Microsoft, etc. E ele começou, ele foi o número 1 na América Latina, o Oswaldo. Incrível. E o Oswaldo me contratou, apesar de eu não ter experiência nenhuma nisso, porque ele me conhecia. Então, assim, ele me conhecia, ele sabia o que eu fazia bem, o que eu não fazia bem. Então, assim, quando a gente fala networking, não é só o conhecimento. Porque você não vai colocar alguém para trabalhar com você, quando você tem a sua segunda pessoa, porque eu conheço a pessoa, mas porque eu confio na capacidade daquela pessoa executar. Então, assim, aliás, esse é um dos pontos importantes, né? Porque muita gente que vai assistir aqui, Aline, não tem esse networking. E esse networking é um networking que não vai aparecer do nada, é um networking que vai ser construído com as pessoas que trabalham com você, que te reconhecem, com seus professores, que veem o quanto você estuda, com o quanto você se esforça, né? E também não é no único contato que você cria o networking, né? Esse é um processo que ele dura bastante tempo para você criar essa relação, né? Sem dúvida. E networking, diferente do que muita gente acha, não é que na hora que você perdeu o emprego, você vai fazer o networking, ligar e perguntar para a pessoa se você consegue me arranjar um emprego, porque isso não é networking também, né? Exatamente. É só se colocar no lugar da pessoa que está recebendo a ligação e falar, o que eu faço agora, né? Total. Como eu faço? Então, assim, essa parte que às vezes é deixada para um segundo plano, que é estabelecer seus contatos, estabelecer as pessoas em quem você confia, ter uma pessoa às vezes mais experiente, que pode ser seu mentor, e te ajudar a tomar decisões quando tem encruzilhadas, né? Você não sabe se vai para a direita ou vai para a esquerda. Alguém que já passou por isso, né? Que tem mais Colegas, né? Com quem você pode compartilhar coisas que eventualmente você não vai poder compartilhar com sua mãe, seu pai, com seu irmão. Gente que tem outro tipo de interesse em você, que te olha com olhares mais críticos e menos com descendentes, tá certo? Sim. Um amigo que fala a verdade, né? Que fala a verdade, que fala, você tá com uma alface no dente, né? Às vezes você precisa disso, né? Exatamente. Então, acho que é o lado importante. Para mim, me ajudou muito, tá? Essa parte de ter uma base acadêmica sólida, uma experiência, ter um networking, ter um pouco de sorte, tá? De estar no lugar certo, na hora certa. Então, assim, um conjunto de coisas que você vai tentando fazer
torcendo para que te leve num lugar bom. Né? E como que foi essa experiência de ser um dos primeiros funcionários do LinkedIn no Brasil? Porque hoje todo mundo conhece o LinkedIn, 1,3 bilhões de usuários no mundo, né? Todo mundo usa. Eu falo que o LinkedIn é a melhor plataforma de emprego mesmo. Os últimos 2 empregos foram por lá, acho que de todo mundo. Mas há alguns anos atrás, a gente está falando de 2012, a gente está falando de 14 anos atrás, era diferente, né? Muito diferente. Então, conta como foi esse começo no LinkedIn e como foi apostar nisso, porque foi uma aposta também, né? Você estava na Microsoft, uma empresa consolidada. Eu já tinha saído da Microsoft e eu estava entrando numa empresa automotiva. Voltando para uma empresa muito maior. E a decisão de ir para o LinkedIn é um pouco baseada... A gente fala assim que a gente racionaliza as coisas, né? Foi um pouco baseada no meu estômago também, né? Parece que uma parte do corpo que decide é o que seu estômago te fala, né? E um dos grandes motivos que eu fui para o LinkedIn, o salário era menor do que o outro emprego que eu ia ter, a posição era menor, era muito mais arriscado. Mas foram 2 coisas. Eu tinha passado por uma experiência numa empresa de tecnologia e eu gostei. Achei que o LinkedIn era mais parecido com a Microsoft do que a empresa automotiva para a qual eu iria. E eu conhecia quem ia me contratar. Então, essa relação de confiança, de falar, eu sei com quem eu estou lidando, talvez me ajude, né? Então, assim, eu não coloquei numa planilha e falei assim, salário pesa tanto, localização pesa tanto. Não foi bem assim. Foi mais um... Foi mais um achismo, tá? Um feeling. Um achismo de que isso aqui pode dar certo, tá? Sem ter uma grande base de pesquisa associada, tá? E você imaginava que o LinkedIn ia chegar onde chegou? Em 2012, não, tá? Quando você achou que ia? Foi interessante porque, assim, eu até te contar os primeiros 2 meses que eu tive, porque eu cheguei e eu não vinha do mundo de RH, que é talvez o principal cliente do LinkedIn. Eu vinha do mundo de videogames. Que é outro universo. Que é outro universo. E aí eu falei assim, acho que eu vou visitar empresas que eu conheço, alguns diretores de RH que eu conheço, poucos, para ver o nível de aceitação do produto, né? E primeira reunião que eu fui, Aline, a diretora falou assim, eu não quero que nenhum funcionário meu esteja no LinkedIn, eu quero que você apague todos os perfis deles de lá. Super bom o começo. Foi super bom, foi super interessante. E ela falou assim, olha, eles ficam muito visíveis, outras empresas vão acessá-los para contratá-los, né? E foi assim a reunião, tá? Eu falei, isso não vai acontecer, etc, etc. A segunda reunião que eu fui, a diretora de RH falou assim, eu não pagaria nenhum... Eu falei o valor da licença, eles falaram assim, eu não pagaria nenhum 10º por isso aqui. Quando eu voltei para o escritório, eu falei, eu não sei se esse negócio vai dar certo, tá? Eu não sei realmente se esse negócio vai dar certo. Mas, vamos em frente, né? A gente tinha, na época, 4,5 milhões de usuários no Brasil. E talvez 15 bastante. Clientes. Bastante, mas não é tão relevante. E eu continuei fazendo visitas. E o cliente é o que paga, no caso, né? O cliente é o que paga, são as empresas, na época, as empresas... Pagava o premium, né? Os RHs contratavam a licença REI. De recrutar. E eu visitava o Brasil inteiro, ia para Sergipe, ia para Pernambuco, apresentava para as associações de recursos humanos, eu gastei sola, tá? Imagina. Aí eu me lembro que um dia, você me perguntou quando que eu achei que realmente a coisa ia virar, foi quando eu fui fazer uma visita numa empresa, eu passei pelo prédio na portaria, e a moça da recepção falou, você é do LinkedIn? Eu falei, sou. Ela falou, que bacana, eu estou fazendo meu perfil aqui porque eu faço Senac, e os professores falaram que eu tenho que ter o perfil bem feito para os recrutadores me acharem. Que incrível. E assim foi interessante, porque quando você começa a ver, quando os professores das escolas técnicas, do Senac, do Sesc, começam a indicar, você começa a falar, isso aqui tem um círculo chegando a um lugar virtuoso, a coisa vai crescer. E aí começou a crescer 10 mil novos perfis por dia, né? Foi isso que começou a crescer desde então. A gente passou se você fizer as contas, você vai ver, de 5 milhões, nós estamos batendo 100 milhões agora, tá? Então, são 100 milhões de perfis no Brasil, cresce em torno de 10 a 15 mil perfis todos os dias, gente criando perfil no LinkedIn. Os jovens do Pro são obrigados, né? Tem uma aula de LinkedIn, como fazer o perfil, o que colocar. Então, todos os jovens que já passaram pelo Pro aí, deve ter uns 150 mil na história, já... São mais 150 mil dos... Então, é importante... Mas não... por causa que a gente vê que é muito importante, muito importante. E não só criar o perfil, Aline, mas não sei se você vai me perguntar isso depois, mas como usar o LinkedIn também para ajudar no desenvolvimento da carreira. Exatamente. Como você se posicionar. E é um exercício, né? Você fazer um resumo sobre você, né?
Então, tem muitas reflexões importantes que acontecem. Não é só fazer um documento, né? E é importante entender também como que as empresas vão te buscar depois. O que elas estão buscando num profissional, né? Então, estou entendendo que é um monte de gente que está iniciando a carreira, né? Então, às vezes não tem muita referência, não tem muita experiência para mostrar como eles podem se destacar dentro desse universo. Né? Milton, eu queria te perguntar também, nessa linha de, já que já estamos falando de LinkedIn, de tempo de empresa, né? É uma discussão, a gente estava falando nos bastidores sobre isso, e eu queria que você contasse um pouco qual que é a sua percepção sobre tempo de empresa, quanto tempo tem que ficar, tem que mudar de empresa, tem que ficar na mesma empresa. Eu queria que você desse um pouco a sua opinião sobre isso. Assim, como que eu tenho lá, adoraria ter 18 anos, né? Tô pensando na minha carreira, meu primeiro trabalho, como que eu penso? Né? O que me faz ficar na empresa, sair? Eu acho que tem uma situação individual de cada pessoa, cada um sabe onde ele aperta o calo, né? Então, assim... Até porque tem mundos muito diferentes. Exatamente. Né? Tem muitas nuances a serem consideradas, né? Então, se você me perguntar de forma genérica, e assim se falava uma época na Microsoft, no primeiro ano você aprende, no segundo você começa a executar bem, no terceiro você está pronto executando e aí você vai para outra coisa. Tá? Então, assim, você faz do seu jeito no terceiro ano. Tem um número mágico lá a partir de 3 anos você começa a reolhar. Tá? Por que 3 anos? Porque alguém inventou 3 anos, tá? Mas quando você pensa nas pessoas que estão iniciando a carreira, esse tempo depende de quão feliz você está com o seu emprego. E essa felicidade está relacionada com uma gama de fatores. É desde a sua remuneração, a distância que você está do trabalho, as chances que você tem de promoção, o relacionamento que você tem com o seu superior, tá? Então, assim... Eu já vi situações, Aline, que assim, a pessoa entra, 1 mês depois, o ambiente é insuportável, aí você vai falar assim, tem que ficar 3 anos? Não tem, porque assim, a pessoa não vai aguentar, né? O ponto importante é saber quanto tempo ela consegue se manter. Eu normalmente sugiro que as pessoas não saiam antes de ter outro emprego, tá? Eu gosto. Porque... No Pro eu adoro esse modelo, assim, até porque senão volta para nossa base, né? Porque é difícil, porque assim, quando você está pressionado por não ter o dinheiro para pagar suas contas do mês... Você pode se sentir mais obrigado a aceitar alguma coisa que está muito fora do que você espera para... E o melhor momento de procurar um emprego é quando você está trabalhando, né? Exatamente. Você pode negociar, você pode pensar melhor, né, sobre isso. Quando você está sob muita pressão, é muito difícil. Até quando você vai fazer entrevista de emprego, quando a pessoa está mais tranquila, ela vai melhor na entrevista. Quando ela está muito preocupada em arranjar aquele emprego, ela começa a se vender demais. Depois é ruim para todo mundo, né? Não é só para... Mas assim, agora respondendo a sua pergunta, tá? Eu acho assim, em ambientes normais, tá? Em que você tem uma boa relação com o seu chefe, que você vê que a empresa pode não ser a melhor empresa do mundo, mas também não é pior. Você tem um trabalho... Eu acho que o ponto importante é ver se você está evoluindo no que você está fazendo, tá? Então, por exemplo, eu fiquei... Vou dar o meu exemplo, tá? Que talvez o meu exemplo é um exemplo meio único, tá? Mas eu trabalhei 13 anos na Microsoft, eu fiquei em 6 cargos diferentes lá dentro. Tá? Então, assim... É bastante 13 anos numa empresa de tecnologia? Até é. Mas se você pensar em quantos cargos... passei por uma área de computação gráfica, depois eu fui para a área de suporte corporativo, depois fui para a área de parcerias, depois fui para a área de varejo, depois fui para... E assim, cada uma dessas áreas me permitiu gerar um pouco de repertório. Tá? Se você falar assim para um jovem que está há muitos anos fazendo a mesma coisa e é um trabalho muito operacional, talvez seja a hora de mudar. Então, eu não acho que tem uma data, uma hora específica. E eu estive conversando com o presidente do Bradesco, inclusive, e ele me falou assim, olha, porque eu perguntei da história dele, porque o Osso está me perguntando, eu perguntei a dele, né? E ele falou assim, olha, às vezes o trem passa, né? O cavalo, acho que o exemplo que ele usou foi do cavalo selado, tá? O cavalo selado passa, você tem que pular, você tem que montar. Tem que pular naquela hora. Então, talvez ele não passe de novo, tá? Então, a dificuldade é você saber qual que é o cavalo selado de qualidade e quando que é o canto da sereia, tá? Então, mudar de emprego por mudar de emprego pode ser uma armadilha ruim, tá? Eu mesmo já passou muita gente lá no LinkedIn. E é interessante, a pessoa entra no LinkedIn. E aí, eu vou contar um caso sem dar o nome, mas a pessoa entra no LinkedIn e aí alguém da Meta do Facebook falava assim, está no LinkedIn, ele deve ser muito bom. Aí, 7 meses depois, a pessoa sai do LinkedIn e vai para o Facebook ou para a Meta.
Aí tá na Meta, aí o Google fala assim, não, mas essa pessoa já passou pelo LinkedIn e pela Meta. Deve ser muito bom. Deve ser muito bem, vai pro Google. Aí fica 7 meses no Google, não vai bem também, não foi bem em nenhuma das três. Não tem mais lugar também. Aí com 22, 23 anos já passou pelas 3 grandes techs e não sabe o que fazer. Então assim, não é esse brand, não é um brand que você vai gerar pessoal seu baseado no logo das empresas. Acho que a sua marca pessoal está ligado ao que você consegue fazer, o que você consegue explicar que você é bom. As empresas estão hoje buscando pessoas que vão ter habilidades específicas para resolver problemas específicos. Tá? Então, quando você fala assim, olha, eu passei por tal empresa, o que se associa? Se essa empresa tem um processo de recrutamento rigoroso, talvez essa pessoa seja muito boa e eu vou me esquivar do trabalho de... O recrutador pensa, alguém já validou, tá certo? Mas isso não é uma verdade absoluta, tá? Pode ser que não, né? Você tem talentos escondidos, você tem talentos que não passaram pelas melhores escolas ou pelas mais famosas, que não passaram pelas melhores empresas conhecidas como melhores empresas, mas que são muito talentosos para fazer determinadas funções, né? Então, assim, eu acho que tem uma busca hoje cada vez maior por profissionais, independente de onde eles vêm, que sabem resolver os problemas que a empresa precisa resolver. Eu acho também. E acho que quando você consegue contar o que você já resolveu de problemas em outras empresas, também te ajuda nesse processo. Sem dúvida. E Milton, conta um pouco pra gente. Quais foram os maiores desafios que você passou dentro do LinkedIn nesses últimos anos? Né? Desse lugarzinho de 4 milhões para 1,3 bi. Eu acho que teve vários desafios, tá? Eu acho que talvez o mais difícil foi a Covid, tá? A época da pandemia. Tá? Conta um pouco pra gente, por quê? Porque quando houve a pandemia, primeiro que a gente se isolou, então assim, era muito difícil um escritório grande operando na América Latina inteira, cada um na sua casa, então era uma dinâmica que ninguém estava acostumado. A gente não fazia mais reuniões com clientes, os clientes não estavam renovando os contratos, também não estavam contratando, era um mundo de insegurança, tá? Então, parecia que o mundo ia acabar mesmo. Parecia que o mundo ia acabar e aqui você pegar o que aconteceu aqui no Brasil, foi gravíssimo, né? Então, mais de 700 mil mortes. Total. Então, assim, eu acho que dos 14 anos que eu estou lá no LinkedIn, talvez eu acredito que tenha sido o momento mais difícil para lidar tanto com as expectativas dos funcionários, com a ansiedade, com a pressão psicológica, com lidar com o negócio em si, com a mudança de negócio que estava acontecendo, né? Ninguém sabia, né, qual era o próximo passo, né? Então, assim, E, assim, esse das habilidades, então, assim, é até interessante, né? Falando já da época do Covid, porque o que aconteceu é que ninguém estava preparado, ninguém estava esperando, né? E muitas empresas se deram muito bem. Tá? Então, você pegar empresas que se deram muito bem, empresas que faziam, por exemplo, varejo, que se prepararam para fazer e-commerce, né? Entrar no digital. No dia seguinte estava comprando WhatsApp, online, site. Então, crescimentos absurdos para algumas empresas, tá? Mas esse aqui é uma característica, Aline, de ter o repertório, tá? Então, você pode não estar utilizando aquelas habilidades naquele instante, mas quando o problema surge, você tem gente capaz de ajudar a resolver o problema. Então, a gente fala das habilidades, resolução de problemas, né? Entender negociação, entender como agir em determinadas circunstâncias, como agir quando tem dúvidas sobre o que vai acontecer, agir nesse mercado numa situação de incertezas. São habilidades que você não vai aprender na escola, tá? Mas que esse é um repertório que você vai conseguir na vida profissional, na sua vida, aprendendo com cursos rápidos, com referências, com mentores, com coaches. E hoje em dia também, né, Milton, tem muito material disponível, né? Eu acho que para mim, assim, essa é uma grande diferença dessa geração e das gerações antigas. Hoje você consegue aprender muitas coisas por meio de mentores, de cursos rápidos. Tem curso no LinkedIn, tem curso em tudo que é lugar. Você consegue acessar esse conteúdo, que é muito diferente de antigamente, que ou você estava em escolas que tinha isso, ou você acessava algum livro, mas assim, o conhecimento era muito restrito para um grupo de pessoas. Hoje o conhecimento ele está muito mais disseminado. Talvez falta uma curadoria, que seja a dificuldade de você escolher os conteúdos certos, mas assim, conteúdo Nossa, nem me fale. Aí você tem tudo, né? E eu acho que isso ajuda muito nesse processo Ajuda, também. mas pode confundir também, né? Então, assim, eu acho que o lado importante, assim, quando você tem uma oferta tão grande
Você entrar mesmo no YouTube, que tem... Você não sabe por onde começar. Você não sabe nem por onde começar, porque você não sabe o que você quer aprender, tá certo? Então, você pode fazer as coisas meio ad hoc. Por isso que eu acho que é importante, quando você pensa assim, nos jovens que estão aqui, e alguém quer trabalhar em cadeia de suprimentos, o outro quer trabalhar sendo desenvolvedor de software, o outro quer trabalhar com vendas. Se ele tem uma ideia... Então, assim, como você falou no começo, Aline, a gente não sabe exatamente aonde a carreira vai levar. Mas se você tem uma ideia de para onde mais ou menos você quer ir, você consegue entender quais cursos estão te faltando. E você vai sentindo isso na hora, Exatamente. né? Eu lembro, eu tô fazendo agora um curso de inteligência artificial, porque de repente esse assunto, no último ano, virou um assunto. E eu comecei a ficar com várias preocupações. Eu falei, poxa, preciso ir lá entender o que tá rolando. Da necessidade... Te leva a você passar por isso. E, Milton, eu queria fazer uma pergunta ainda sobre LinkedIn, que é o seguinte. Você cuida de América Latina e África. A gente também estava falando isso nos bastidores, né? Como que é gerenciar? Eu acho que os jovens têm muito essa curiosidade de empresas grandes, globais. Como que funciona essa organização onde você tem times no mundo todo? Como é que você organiza todo esse pessoal? E se organiza, né? Você sabe que no meu primeiro estágio, eu trabalhei também numa empresa mecânica, e eu me lembro do meu chefe falando assim, se você não está escrevendo, você não está trabalhando. Tá? Então, assim, o modelo de verificar a produtividade nessa época, nessa empresa em particular, pelo menos, era muito rudimentar. Tá? Então, assim, não tinha uma ideia do que era produção efetiva. Se a pessoa estivesse lá às 8 horas por dia pela qual ela era paga, você imaginava que ela estivesse produzindo, tá certo? Hoje, quando você tem esses ambientes dispersos, tá? Então, assim, eu tenho gente que está no Brasil, tem gente que está em casa, tem gente que está no México, tem gente que está na Irlanda, tem gente que está na África, né? Como que as empresas fazem para essas pessoas trabalharem sem ter uma supervisão direta o dia inteiro, tá? Então, basicamente, é na setagem de objetivos, tá? Então, assim, é muito claro o que cada pessoa é esperado que ela faça, o que ela entrega, o que ela deve entregar, em que período de tempo, tá? Então, na medida que você faz isso com clareza e a pessoa sabe quais são as recompensas e quais são, eventualmente, os riscos de não entregar, você tem uma empresa que funciona bem, tá? Então, isso vale no meu nível, vale no nível superior a mim. Então, assim, as empresas que são mais organizadas, elas têm muito claro quais são as métricas de sucesso, tá? Quais são as métricas que vão ser avaliadas. Então, assim, eu, por exemplo, não tenho um receio de que a pessoa que está na Irlanda cuidando da conta na África está fazendo o trabalho dela, porque ela sabe exatamente pelo que ela vai ser medida, tá? Então, assim, pode ser que das 2 às 4 ela teve que levar o filho no médico. Mas aí é dela. Mas aí é problema dela e depois ela vai trabalhar das 7 às 9 para resolver aquele problema, porque ela vai ser medida por aquele negócio, tá? Eu gosto muito desse modelo. Então, eu acho que esse modelo no qual o esquema de supervisão é mais baseado nas entregas e um pouco menos baseado no que... E um pouco também mais em confiança, né? Você sabe que a pessoa tem que fazer, ela também sabe. Vocês acordaram. E aí você não consegue fazer em todos os níveis, nesse nível, assim? E tem algumas áreas também que a gente sabe que na indústria Exatamente. tem que trabalhar, tem que estar lá mesmo no horário, mas outros lugares dá, Às né? vezes a gente fala, estou falando de um nicho, né? Sim. Mas eu entendo que quando você pega o Brasil, e muitos os jovens que estão assistindo aqui vão entrar em empresas, e aí que vai ter um nível de controle diferente. E tem que entender que tem diversos tipos de cultura. A cultura do LinkedIn, a cultura corporativa do LinkedIn é uma. Quem vai trabalhar numa empresa de varejo é outra cultura. Quem vai trabalhar na fábrica é outra cultura. Então, não dá para esperar... Dependendo do lugar do Brasil, é outro. Então, assim, conforme você... Eu tenho clientes, eu tenho todos os tipos de clientes, né? Imagina. Eu tenho clientes que, por exemplo, a pessoa entra e ela sabe que ela pode ter uma ascensão muito rápida na empresa ou não, mas tem outras empresas que ela sabe que ela vai entrar para passar do cargo A para o cargo B. Essa possibilidade só vai acontecer daqui a 3 anos. E do B para o C, outros 3 anos. Então, assim, é um tipo de perfil. Não adianta eu querer ter uma pessoa muito ágil, muito ansiosa, muito busca de ascensão, que entra numa empresa hiper tradicional, com processos e métodos tradicionais, lentos, não vai bater de frente com essa pessoa, tá? Então, assim, o tipo de empresa não precisa ser exatamente a cultura, o propósito, etc., mas tem que ter um pouco de alinhamento, né? Total. Milton, a gente abriu aqui algumas perguntas para os nossos jovens no LinkedIn. Eu vou aproveitar e fazer algumas para você. A nossa primeira pergunta é da Ana Clara. Ana Clara tem 18 anos. E ela pergunta o seguinte: como eu posso usar o LinkedIn para conseguir minha primeira oportunidade de emprego? Então, assim,
Espero que a Ana Clara consiga, tá? Mas assim, como funciona? Começa tudo no LinkedIn tendo um bom perfil. Esse é o primeiro passo, tá? Então, o perfil começa com uma boa foto, uma foto profissional, uma foto como você estaria num ambiente de trabalho, você escrever sobre quem você é, você colocar os cursos que você fez. A Ana Clara deve colocar os cursos que ela fez, trabalhos que eventualmente ela participou, se ela fez alguma atividade voluntária, de voluntariado. Então, começa explicando quem é a Ana Clara. Tá? Depois que a Ana Clara fez o perfil dela, eu acho que se a Ana Clara souber que área que ela quer trabalhar, quais são as empresas que ela tem interesse. Então, suponho que ela gostaria de trabalhar na indústria de cosméticos. Então, eu seguiria a Natura, seguiria a Avon, seguiria o Boticário. Começa a seguir essas empresas. Eventualmente, começa a se conectar com algumas pessoas dessas empresas. Se conecte com seus professores, se conecte com seus colegas, com quem você conhece, e vai criando sua rede. E aí, uma vez você está fazendo essas... o algoritmo começa a entender quem é você, tá? E aí começa a te sugerir textos. O algoritmo é bem inteligente, pessoal. Então, se você fizer a sua parte, ele vai fazer a dele. Vai fazer a dele. E quanto mais você interagir com o LinkedIn, mais ele vai entender quem você é, tá? E aí você começa a olhar seguir pessoas que postam assuntos que sejam do seu interesse. E você vai usando o LinkedIn. Acho que a parte importante do LinkedIn acho que a grande mensagem ali é uma só. Não adianta colocar o perfil lá e achar que aquilo é uma base de currículos, tá? Talvez seja o maior erro que existe, tá? E que alguém vai te encontrar lá. Ele é uma rede, né? Ele é uma rede social, tá? Numa rede social, o importante é você interagir, tá? Então, você tá lá, você comentar, se você não quer postar, se você não se sente confortável de fazer um post, de comentar o post de outros, mas está presente na rede, tá? Seguir pessoas, estar lá, olhar vagas de emprego, tá? Dizem que quando não pode observar, tem que participar. Tem que participar, e eu acho que tem uma coisa que é uma sugestão. Normalmente, se você aplicar para 200 vagas, e aí você não recebe um feedback, que às vezes acontece, tá? Começa a dar aquela decepção, né? Então, uma sugestão que cada um tem a sua ideia, né? Mas eu, às vezes, acho que é melhor você olhar as 20 ou 30 vagas que realmente sejam sua cara, tá? Eu acho também. Estudar o que são essas empresas, ver se você conhece alguém lá dentro que possa te apresentar ou te dar uma abertura. Né? Conversar com alguém que já está lá e falar assim, olha, eu tenho interesse em trabalhar nessa sua empresa, não conheço ninguém, você pode me ajudar? Ou algum relacionamento. Melhor fazer isso para 20 ou 30 do que para 200 superficialmente. E é difícil. Você pegar hoje o mercado de trabalho para iniciantes... o nível de desemprego no Brasil hoje está baixo, tá? Então, assim, está um pouco mais fácil do que em épocas passadas conseguir... A gente está no momento de pleno emprego, né? Mesmo que talvez não seja o emprego dos sonhos, eu acho que esse emprego é um emprego que vai te ajudar, primeiro, a pagar suas contas, né? E começar a entrar nesse ambiente de trabalho, entender como funcionam as dinâmicas, entender um ambiente profissional que é muito diferente do ambiente acadêmico, né? Eu gosto muito do fazer, depois pensar. Né? Porque acho que você aprende, tem coisas que você só aprende estando lá. Você não aprende no curso, então acho que tem que testar mesmo esse movimento. A gente tem uma pergunta da Vitória que ela vai ao encontro do que você falou. Ela falou, tenho vergonha de postar no LinkedIn. Como começar sem parecer forçado? Eu acho que ninguém é obrigado a fazer posts no LinkedIn. Tá? Então, assim... conheço muitos executivos C-level, presidentes de empresa, que também não se sentem à vontade de postar. E ninguém obriga alguém a postar. Tá? Então, assim, se a pessoa tem... Eu acho que o ponto importante depende do que você quer postar e entender as diferenças das diferentes redes sociais. Então, assim, uma coisa é você postar no Instagram que você foi numa festa. Você tira foto lá, tira uma selfie no Instagram. Outra coisa é postar a dancinha, fiz uma dancinha no TikTok de 10 segundos, que é legal também. O ponto todo é entender que o LinkedIn é uma rede profissional. E uma rede profissional não significa que você tem que ser um expert no assunto, mas é interessante que você entenda um pouco do que você está falando, né? Porque senão você vai passar um pouco de vergonha, né? Agora, esse entender um pouco do assunto pode ser, eu li um artigo e achei interessante. E o que eu achei? Tá? Ninguém espera que um jovem de 18 anos tenha um parecer de PhD em determinado assunto, tá? Então, as pessoas entendem que tem gente que é mais leiga, tem gente que é mais expert, enfim... A sociedade entende isso aqui, tá? É o que se espera, né? É não parecer o que você não é, tá? Então, assim, eu acho que se ela não se sente confortável em postar, não poste. Se ela se sente mais confortável em comentar, olha, eu li seu artigo e achei muito interessante. Gostei desta parte aqui.
Talvez isso até funcione melhor, né? Assim, tem um LinkedIn para cada um, tá? Ninguém é obrigado a postar. É isso. Milton, eu queria perguntar, agora entrando um pouco mais de carreira, né? Quando nós falamos em carreira, a gente também fala de erros, de medo, de insegurança. Conta pra gente, assim, você já contou muitas coisas, mas assim, qual momento você acha que você precisou se reinventar? E não pode ser a história do container, porque agora você já contou, apesar de ser muito boa. Eu acho que... Se é que teve uma situação específica, né? Pode ter tido várias também. Eu acho que em vários momentos, por exemplo, eu já tive, sei lá, na minha carreira, a minha carreira tem mais de 40 anos de carreira, tá? Então, eu já fui dono do meu negócio, já tive diferentes chefes, cada chefe com... Já teve o pai chefe? Não, eu nunca trabalhei com meu pai não? direto. Eu não cheguei a trabalhar com meu pai. Não, mas era meio... Era o que do carrinho não era? Não era. Era o que eu pensei que eu ia fazer, mas eu fiz por conta própria. Mas assim, eu acho que às vezes você tem que se reinventar no próprio emprego que você está. Você muda de chefe, muda a empresa, tá? Total, então, assim, total. Às vezes as pessoas falam assim, eu não gosto do meu emprego, mas ela não gosta do chefe que ela tem, tá? A empresa pode ter duas pessoas trabalhando na mesma empresa, uma diz que a empresa é ótima, a outra diz que a empresa é péssima, tá? Se a sua relação com a sua equipe próxima não é boa, é muito difícil, tá? Uhum. Então, essa reinvenção, eu acho que quem eu sou, eu nunca mudei, tá? O que eu faço, eu me adapto um pouco às situações, tá? Então, assim, você tem que saber fazer a leitura do ambiente, do momento de cada empresa em que você está naquele instante, tá? Já peguei empresas que estavam num momento super bom, já peguei empresas que estavam em corte de custos. Então, assim, você tem que entender em que ambiente você está, em que ambiente você está, com quem você está lidando, para não ficar para não se sentir um peixe fora d'água, tá certo? Então, eu acho que a reinvenção, ela ocorre de vários níveis. Um deles é entender esse ambiente. Agora, eu acho que para os jovens que estão assistindo, Aline, acho que a parte de reinvenção mais importante é entender o mercado que eles vão entrar agora, tá? E esse mercado que a gente vai entrar agora é um mercado de trabalho diferente do que a gente encontrou talvez 5 anos atrás. Então, assim, a entrada da inteligência artificial está causando realmente impacto em muitas áreas, tá? Então, assim, esse impacto está relacionado com que habilidades são necessárias, o que vai me fazer bem-sucedido ou não, que tipo de tarefas eu tenho que saber resolver, o que eu sei e o que eu preciso aprender. E esse preciso aprender é um aprendizado constante, tá? E então, rápido, assim, né? E assim, eu acho que o ponto importante é, se pegar 30 anos atrás, a pessoa fazia a faculdade, ela fazia a pós-graduação e acabou aí, tá? A partir daí eu estou preparado para os meus próximos 30 anos de vida profissional. E hoje em dia, você sabe que se você se forma, você está com 40 anos de trabalhando e eu estou fazendo meus cursos. Porque se eu não fizer meus cursos, eu vou ficar desatualizado e vou ficar não necessário para o meu trabalho, tá? Então, a expectativa do empregador com relação ao que eu posso entregar é cada vez maior, tá certo? Então, assim, quanto eu posso entregar, quanto eu estou me atualizando. Então, eu vejo até uma busca por profissionais. O que eu preciso saber? Então, as empresas às vezes buscam não só o que a pessoa sabe, mas pessoas que estão dispostas a aprender. Então, assim, a pessoa que chega às vezes numa entrevista de emprego falando eu sei tudo, ela vai pior do que alguém que fala assim, eu não sei, mas eu sei como aprender. E eu tenho a vontade de aprender e sei como fazer isso, tá? Até porque as habilidades que a gente aprendeu, elas agora são menos necessárias. Surgiram outras habilidades, né? Você sabe que, por exemplo, pesquisas do LinkedIn mostram que de 2015 a 2025, a gente teve uma mudança enorme, quase 35% das habilidades mudaram em 10 anos. E pelos próximos 5 anos, 70% das habilidades vão mudar. Então, assim, se você não souber usar... Hoje você pensa assim, olha, talvez todo mundo que está assistindo aqui já algum dia fez uma busca ou fez uma pergunta no ChatGPT. Isso significa entender as linguagens, como usar a inteligência artificial? Está muito distante disso, tá? Então, assim... Como eu vou saber fazer os agentes? Como eu vou saber usar as diferentes inteligências artificiais? Como ela funciona? Por que ela dá essa resposta? Qual o contexto? Eu consigo analisar a resposta dela e saber se tem sentido ou se ela está alucinando, tá? Então, assim, existe o medo, mas existe a oportunidade, tá? Então, quando tem várias mudanças acontecendo, você tem essa oportunidade também de destacar nesse mundo, tá? E, assim, dá para aprender sem grandes cursos, tá?
Claro que cursos ajudam, Claro que sim. mas você pode baixar o ChatGPT, baixar o Claude, baixar o Gemini, checar as informações, fazer a mesma pergunta em diferentes LLMs e ver quais são as respostas, mudar seu prompt, fazer um curso de prompt, como eu vou melhorar. Então, assim, tem um caminho a seguir, independente de que área você está. Você pode estar no varejo, você pode estar na manufatura, você pode estar trabalhando no escritório, mas é um aprendizado muito importante. Eu acho que, acho que o que sai disso é que talvez nunca a gente viveu uma época com uma transformação tão radical como essa. Então, assim, realmente é uma transformação radical. Eu tenho essa percepção também. Eu queria falar um pouquinho também agora do seu videocast, que eu já participei, do projeto 3 em 3. Conta pra gente, assim, primeiro, como que surgiu esse projeto, né? Inclusive, a gente está falando de um podcast, depois a gente deixa o link aqui também do Clóvis, que foi muito bom. Mas assim, como é que surgiu e como é que você topou fazer isso também, né? Então, porque assim, na época mais pandemia aqui, tá? Na época da pandemia... Porque normalmente isso vem do marketing, né? Essas ideias, né? Mas não, veio daqui. Quando veio a pandemia, começou Você vai lembrar que começou a ter shows ao vivo. Sim, as lives. As lives e shows ao vivo, né? As pessoas... Vivemos assim por um bom tempo. E aí o LinkedIn me falou assim, você consegue fazer uma live pra gente testar a tecnologia? E aí eu fui falar com o Maurício de Souza, da Mônica, da Mônica, da turma da Mônica. E aí, Maurício de Souza, o nosso Walt Disney, né? E aí eu comecei a fazer a live e começava avisava, vai ter live com o Maurício de Souza, começava com 300 pessoas, mas as pessoas não tinham muita paciência de ficar assistindo. E aí começou a cair. E aí eu fiz várias e começava com 300 e 5 minutos depois tinha 50. E aí eu falava assim, mas qual que é a métrica? A métrica é depois de 3 minutos diminui muito. Eu falei, então vou fazer alguma coisa que seja de 3 minutos. Né? Legal. Que é o tempo de atenção das pessoas, né? E aí começou a fazer tempo de atenção 3 minutos, 3 perguntas, e aí virou 3 perguntas, 3 minutos, 3 em 3, né? Então meio que assim que surgiu. E aí começou a fazer. E aí começou a chegar os famosos, né? E aí chegou a Cléo Pires, Fábio Porchat, Drauzio Varela, começou a chegar gente muito famosa. E aí... Na época, no momento em que começa a ter gente famosa, mais gente famosa quer vir. Total. Né? Então, assim, é o grupo, né? Que vai... Assim, eu quero fazer parte disso aqui. E a gente já gravou mais de 170 episódios. Você foi um deles, inclusive, né? Obrigado por ter aceito o convite na época. A gente tem mais... Eu não sabia que tinha tanto assim. Tem mais de 170. Meu Deus. E aí tem desde... E é interessante, Aline, porque o meu objetivo, eu não falo de qualquer coisa. Eu falo sobre assuntos que possam ser relevantes para a plateia do LinkedIn. Então, eu entendo quem está assistindo. Mas tem muitos perfis diferentes, né? Mas o perfil diferente, tem o perfil diferente, mas eu tento trazer para um lado que está relacionado com decisões de carreira. Eu tento trazer para um lado de coisas que são úteis para a pessoa se desenvolver. Então, por exemplo, quando o Fernando Meligeni, que é tenista, um dos maiores tenistas do Brasil, foi lá, ele contou, por exemplo, de por que ele decidiu seguir no tênis, quais são as habilidades que são necessárias para um tenista ser top performer em tênis. E muitas dessas habilidades são necessárias para o cara que vai ser um bom vendedor de loja também, tá? O César Cielo, que foi recordista mundial por anos, né, dos 50 metros livres, né? Falou sobre as dificuldades que ele tinha de entrar em água fria, ele não gostava de água fria. Então, você vai aprender sobre resiliência, sobre a importância de fazer coisas que eventualmente você não está gostando quando você tem um objetivo maior, tá? Então, assim, eu acho que de cada um, você pega uma coisa e você vai entendendo que quando você está o jovem está aqui numa carreira que está começando, ele vai enfrentar situações que eventualmente não são as situações que ele gostaria. Ele vai pegar momentos em que ele vai ter um chefe que não é o chefe dos sonhos dele. Ele vai ter que fazer tarefas que ele fala assim, eu fui treinado para fazer coisas muito mais sofisticadas do que isso. Mas quando ele tem um objetivo, ele está enxergando qual o propósito, onde ele quer chegar, é mais fácil lidar com essas frustrações, é mais fácil lidar com essas adversidades, né? Então, um pouco de cada dessas entrevistas, você vai vendo que não é fácil para ninguém, tá? Então, por exemplo, a Cléo Pires, que é filha do Fábio Júnior, né? E você fala assim, mas essa nasceu em berço esplêndido. Deve ser muito difícil esse filho. Ela com todas as dificuldades que ela tinha, tá? Por ser, talvez, menosprezada por ser filho de famosos. Então, assim, aonde você olha, aquela vida de Cinderela não existe, tá? Então, a família Doriana, né? Que tudo funciona direitinho, que tá tudo bonitinho, não funciona para ninguém. Cada um tem sua... É igual para todo mundo, não é? Tem gente que tem mais dificuldades do que outros. Sim. Mas, falado isso,
para cada um chegar onde chegou, Aline, tem dificuldades, tem frustrações, tem perrengues, tem horas que você queria estar fazendo uma outra coisa totalmente diferente do que você está fazendo. Então, assim, você vai olhando esses casos e vai criando o seu repertório, né? De entender como funciona um pouco, né? A carreira de forma geral, né? E acho que traz muita humanidade também, né? Porque todo mundo vai nesse lugar de humano, né? Com suas questões, suas dúvidas, suas coisas boas, né? Acho que sai desse lugar mágico e vai num lugar mais real, né? E mesmo quando às vezes você olha alguma coisa que não concorda, você começa a falar, eu não concordo com isso. Tudo bem também. Então, assim, essa pessoa está falando de um lugar de privilégio. Pode ser. Pode ser. Então, assim, mas dentro do lugar de privilégio é o cenário dela. Mas você vai entendendo diferentes funções. Por exemplo, eu fiz uma entrevista desde do presidente do Bradesco, o presidente do BTG Pactual, com um rapaz que fez contabilidade. E aí, quando surgiram os drones, ele falou, eu acho que eu posso ser piloto de drone. Nossa. E aí ele fez uma carreira de piloto de drone, e aí ele pilota os drones, ele vai nessas feiras aquáticas, e ele consegue fazer com o drone, ele sobrevoar os barcos. Legal. E você vê as imagens que ele gera, são imagens lindas, tá? Então você vê, qual que é o objetivo aqui? O objetivo aqui é mostrar que o fato de você ter se formado em contabilidade não te obriga a fazer contabilidade o resto da vida, mas se você vai fazer drone, faça bem drone, tá certo? E é um pouco disso, tá? Então, assim, a sua carreira não está pré-determinada. Você pode tentar outras coisas, mas para tentar outras coisas e ir bem, é importante saber que tem muita gente que está tentando essas outras coisas também. Então, como você vai se destacar? Você vai pegar um nicho específico? Você vai ser o melhor piloto de drone? Talvez você não consiga ser o melhor piloto de drone, mas você talvez consiga ser o melhor piloto de drone para filmar barcos em feiras aquáticas, tá? Em feiras náuticas, tá? Então, assim, as pessoas vão se achando. E eu acho que essa aqui é importante a mensagem compartilhar, né? E qual conselho você daria para os jovens que estão buscando o primeiro emprego? Eu acho que eu acho que tem o LinkedIn, eu acho que tem outras, tem empresas que não publicam as vagas no LinkedIn, então assim, eu entraria também nos sites das empresas. Tá? Normalmente no site sempre tem uma área de vagas, trabalha conosco. Aplique aqui, eu trabalho conosco, tá? Eu tentaria ver aquelas que realmente parecem comigo. Uma coisa que eu sempre sugiro, assim, se você fosse o gestor, você se contrataria? Porque tem uma tendência do cara estudar técnico em manutenção e aplicar para vaga de enfermeiro, né? Imaginando que aquele recrutador vai falar, mas eu tenho uma outra vaga que talvez sirva, e não acontece, tá? Então, assim, quando as empresas abrem as vagas e você vai ver, um dia depois já tem 500 aplicações, tá? Até porque a meta do recrutador é fechar aquela vaga, né? Naquele momento, né? Então, como que eu faço para me destacar nessa... Então, assim, talvez se olhar as vagas dizem que se você aplica nas primeiras horas, você tem mais chance, tá? Porque depois de algumas horas a empresa até fecha a vaga, tá? Então, assim... O recrutador já está cansado. Já está cansado de olhar. Então, assim, explicar bem o que você faz, ter um perfil muito claro, ter uma boa foto, ter, eventualmente, as referências das suas habilidades. Então, assim, tentar ver se você tem alguém que você conhece que pode te apresentar para que seu perfil, eventualmente, seu currículo, seu perfil não fique perdido em outros 500, tá? Mas eu acho que aí tem a parte da resiliência, tá? Porque realmente não é fácil. Não desistir no primeiro, né? Vai tomar não, mas exatamente. segue a frente. E assim, aí tem a outra parte que, assim, é muito difícil você ser chamado para entrevista. E aí tem o outro lado que é assim, na hora que você é chamado para entrevista, se prepare bastante, tá? Então, assim, aí é outro erro que às vezes acontece. Quando você é chamado para entrevista, o entrevistador o recrutador não é seu amigo, tá? Então, assim, ele está lá para escolher o melhor funcionário para a empresa, tá? Então, ele não é seu inimigo, mas ele não é alguém que está lá para te ajudar especificamente nos seus problemas pessoais, tá? Então, por exemplo, falar que você quer trabalhar nessa empresa porque você está infeliz com o seu trabalho atual, eu ganho pouco, eu não gosto, meu chefe é ruim, isso não é um motivo... Pode até ser um motivo pessoal para você, mas não é o que a empresa quer saber. A empresa quer saber o que esse novo funcionário que eu vou contratar vai me ajudar a resolver meus problemas, tá? Então, saber que o novo chefe é melhor que o chefe anterior dele não é uma... Então, assim, eu acho assim, quando alguém for chamado para a primeira entrevista, que é já um primeiro passo, né? Minha sugestão, Aline, estude bem a empresa, olhe o perfil da empresa, o que ela tem postado no LinkedIn, o que ela tem postado nos jornais, quais são os planos dessa empresa, quem são os executivos da empresa, o que esses executivos falam, tá?
quem é a recrutadora, quem é o gestor que vai me contratar. Tente entender isso, porque já é uma vantagem competitiva com o outro que não estudou nada, tá? Total. Então, saber quais perguntas fazer. Às vezes, quando você vai numa entrevista, você pensa muito em que eu vou responder. Mas existe uma expectativa também de que a pessoa que vai procurar o primeiro emprego sabe o que perguntar. Eu adoro fazer essa pergunta. O que você gostaria de saber? Porque se a pessoa não quer saber nada, talvez ela não estudou o suficiente, né? Então, é um pouco disso, tá? Mesmo se olhar no LinkedIn, você vai ver várias... Como me preparar para a primeira entrevista de emprego. Usar até os chat GPT, o Claude, me ajude, tá? A responder algumas perguntas que eu não sei responder. Então, acho que a preparação é tudo, né? Tinha uma frase que a gente falava no LinkedIn, na Microsoft, né? Que para uma reunião de 1 hora, você se prepara 5 horas, tá? Isso. Então, assim, para uma entrevista de emprego, igual, tá? Então, assim, conseguir a entrevista é o primeiro passo. O passo, você abriu a porta para você mostrar quem você é. Agora, a parte difícil é mostrar que você é o melhor para aquela posição e para isso tem que estudar. É isso aí. Milton, a gente está chegando, infelizmente, no final do nosso bate-papo. E eu tenho uma etapa final que se chama bate-bola. Vamos lá. Então, eu faço... É bate-bola mesmo. Então, eu faço as perguntas e você tem que responder o que vem na cabeça, sem pensar muito. Não vou pensar nada. Um podcast que te inspira. Do meu filho. Chama Backstage Podcast. Ai, que legal. Aliás, um dos motivos pelo quais eu fiz o meu foi porque eu vi ele fazendo o dele, tá? Backstage? O Backstage, meu sobrenome é Beck. E Backstage é B-E-C-K Stage, tá? Então, legal. Assim, tem de Backstage com uma parecida de Backstage, tá? E ele faz entrevistas longas. E aí eu falei assim, eu vou fazer entrevistas curtas, mas ele é muito bom no que ele faz, tá? Vamos olhar. Depois a gente coloca aqui para todo mundo seguir também. O que não pode faltar em um perfil do LinkedIn? Não pode faltar foto. Não pode faltar uma descrição sumária explicando quem você é, seu perfil acadêmico, o que você estudou, onde você estudou e o que você sabe fazer, tá? Uma habilidade que você gostaria de ter desenvolvido mais cedo? Eu acho que empatia, tá? Então, assim, me colocar no lugar dos outros em mais situações, tá? Então, talvez eu acho que em minha longa carreira profissional, tá? Muitas vezes eu agia olhando para mim, tá? Como se meu umbigo fosse o centro do mundo, tá? Na hora que você começa a olhar o outro e se colocar no lugar do outro, pode ser seu chefe, pode ser seu funcionário, pode ser seu colega, e entender que o mundo, na verdade, não está conspirando contra você, tá? E que cada um está na busca dos seus interesses, tá? Eu acho que isso ajuda muito. Tem muitas teorias, né? E muitos métodos que se fala, né, sobre... Até quando a pessoa faz alguma coisa ruim para você, que te prejudica profissionalmente, eu te digo, ali, em 90% dos casos, é por ignorância, tá? Não é porque a pessoa quer fazer uma maldade com você, é porque realmente não sabe o que está fazendo, tá? Então, quando você começa a entender melhor as pessoas, com quem você está lidando, e partir do princípio que para começar, ninguém tem nada contra você. Pode até ter, mas normalmente ninguém tem nada contra você. A pessoa está tentando resolver os seus próprios problemas. Exatamente. Você começa a ter mais empatia pelos outros, isso te ajuda a lidar com os problemas melhor. Tá? Um livro que todo jovem deveria ler. Eu acho que tem eu sou engenheiro, né? Então, assim, eu gosto dos números e das métricas, tá? Eu gosto também. Então, assim, eu leio muito mais romance do que livro de negócios, tá? Eu tenho uma preguiça um pouco para os livros de negócio, porque eu começo a ler e falo assim, isso aqui poderia ser resolvido em 5 páginas. Dá para simplificar, E alguém né? escreveu em 250 páginas, porque não dá para vender um livro na livraria de 5 páginas, né? O editor provavelmente obrigou a pessoa. Então, assim, eu tenho um pouco de preguiça, às vezes, para livros muito longos de negócios, tá? Mas um livro que eu achei muito interessante, que é um livro antigo até, que chama Freakonomics, tá? Que é sobre como você pode usar a estatística de forma errada para tirar conclusões erradas, tá? Então saiu o Freakonomics 1, Freakonomics 2, Super Freakonomics, e um outro que eu achei muito interessante também, chama Previsivelmente Irracional, tá? Que é um livro muito interessante sobre neurociência e é o processo de tomada de decisão. Como você toma decisões achando que você está tomando decisões racionais... E elas já estavam... que são muito irracionais, tá? Então, assim, é muito interessante. Um mito sobre carreira. Eu acho que o grande mito é achar que a sua carreira vai ser linear. E que eu vou começar como analista júnior, vou passar analista sênior, vou virar gerente júnior, gerente sênior, diretor, presidente e vou me aposentar como CEO, tá? E que essa carreira vai ser uma carreira em escada, tá?
E o que eu vejo é que, normalmente, as carreiras mais bem-sucedidas, elas vão para frente, vão para trás, vão para o lado. Você troca de emprego por uma coisa que te paga menos, mas te dá mais chance de ascensão. Ou você muda de emprego porque você é obrigado, tá? Dá um passo para trás. Então, assim, achar que a sua carreira é uma... A frase até é clichê, tá? Muito repetida por muitos gurus de carreira, né? Mas, assim, não é corrida de 100 metros, é uma maratona, tá? Então, assim, você vai para frente, vai para trás, tem hora que vai mais devagar, tem hora que não vai, tá? Então, assim, eu acho que tem muita persistência e entender que nem o mundo está conspirando contra você, nem a favor de você, tá? Então, eu não acredito nessa conspiração, eu acredito que tem um conjunto de forças que vai te fazer ir bem. Para frente, para o lado, para E, assim, a verdade é que quantas vezes você vê gente muito capaz que tem carreiras não tão bem sucedidas, né? E outros você fala assim, não, essa pessoa nem era o melhor da classe. Fez faculdade comigo, achei que não ia dar nada. Mas ele vai muito bem, porque às vezes tem outras coisas. Tem sorte, tem capacidade de comunicação, tem outras coisas. Eu mesmo, na minha faculdade, eu tenho colegas meus que eram os melhores da turma. E você vai ver a carreira, é uma carreira... Talvez seja bom para ele, tá certo? Mas estão em cargos intermediários nas organizações, não ficaram ricos, etc. Você fala assim, tá bom para eles? Pode estar ótimo para eles. Então, o que é a expectativa de um que quer ser o CEO aos 30 anos? O outro quer ter uma vida diferente. Então, assim, eu acho que a carreira é uma coisa muito individual, né? Total. Uma pessoa que você adora acompanhar no LinkedIn. Tenho várias, tá? Então, assim, tem um amigo meu que foi muito amigo meu, inclusive foi meu chefe, correu maratonas comigo, Emílio Meoca, e ele escreve sobre longevidade, tá? Legal. Ele é embaixador de Stanford sobre aspectos de longevidade, principalmente, talvez não é uma faixa de idade que quem está assistindo vai se importar muito, mas o que está acontecendo é que as pessoas estão vivendo mais e tem um problema de etarismo muito grande nas empresas, tá? Na sociedade. Sim. Então, você vai ver que pessoas acima de 50 anos já começam a ter muita dificuldade de arranjar emprego. Tem muita coisa no LinkedIn sobre isso, né? Exatamente. Então, assim, eu acompanho muito ele em termos de longevidade. O fundador do LinkedIn, o Reid Hoffman, também é muito sofisticado em termos dos artigos que ele escreve sobre tendências, inteligência artificial e outros. O presidente da Microsoft, Satya Nadella, tem muitos. Tá? Que bom. Milton, infelizmente a gente está terminando. Eu queria super te agradecer pela oportunidade, por você ter compartilhado. Reforçar também o nosso agradecimento da parceria do LinkedIn com o Pro. A gente faz todo semestre, os jovens vão lá, eles adoram. A gente também tem financiamento, muita coisa. Isso para a gente é muito importante. Eu queria que você deixasse agora uma mensagem final para os nossos jovens. Eu acho que a mensagem, assim, quando você pensa no começo da carreira, né? A gente tem um monte de sonhos, né? E eu acho assim, essa busca pelos sonhos, Aline, é muito importante, né? Porque, assim, é importante sonhar, né? É importante sonhar, é importante fazer o que gosta, é importante tentar ter uma carreira, uma vida completa, né? Então, assim, eu falo isso, mas eu entendo que dependendo em qual situação você está, você tem uma necessidade primordial que é se manter. Então, assim, você tem que ter casa, tem que ter comida, tem que ter um mínimo para se manter, tá? Agora, assim, é importante também tentar fazer alguma coisa que te dê prazer. Quanto mais prazer você tem no que você faz, mais chance de você ser feliz e fazer bem aquilo lá, tá? Então, assim, essa entrevista que eu dei com o Clóvis de Barros Filho, né, que está no meu perfil do LinkedIn, para quem não assistiu, assista, do 3 em 3. Maravilhoso. E ele fala muito sobre isso, tá? Cada um tem a sua vida, nenhum consultor externo vai dizer o que é melhor para você. Você está vivendo o que você está vivendo e você sabe o que é bom para você, tá? Então, assim, às vezes você vai ter dúvidas. E aí, nesse momento de dúvidas, é sempre bom conversar com alguém mais experiente, alguém que possa te dar uma dica, te iluminar um pouco. Te ajudar, né? Te ajudar. Tem gente que tem mais facilidade de ter esse mentor, tem gente que tem mais dificuldades, tá? Mas eu acho que tem o Instituto Proa mesmo tem um trabalho importante de ajudar esses jovens a entenderem alguns dos caminhos, né, possíveis, né? Então, assim, é aquele negócio, né? Eu gosto de pintar, nada contra pintar guache, mas se pintar guache não vai te manter, não vai te conseguir pagar seus boletos. Você precisa achar uma outra coisa. Você precisa achar outra coisa, isso tem que ser um hobby para você. Mas se você conseguir juntar algo que você faz bem, que também te dá dinheiro, aí você está no mundo ideal, né? Então, assim, esse é o... E às vezes você requer estudo, requer dedicação, requer
A gente fala só para terminar, né? Tem essa conversa sobre work-life balance, né? O balanço entre vida pessoal e vida profissional. Mas a verdade é que tem momentos, e eu sou muito a favor disso, tá? Mas tem momentos na vida que vai ter um sacrifício, tá? É isso aí. Não vai ser sempre que você vai fazer esse balanço perfeito, tá? Então, esse balanço perfeito só existe na utopia. Tem horas que você vai se dedicar muito mais para poder crescer, porque vai ter outro que vai também fazer isso e vai ser seu concorrente, tá? Então, assim, tem horas que tem que ter correr um pouquinho a mais para poder se destacar mais, né? Total. Eu queria te agradecer muito por ter vindo, adorei estar aqui com vocês. Obrigada, Parabéns pelo que vocês fazem no Instituto Proa. Obrigada. E muito sucesso para os jovens que estão assistindo aqui. Obrigada. Pessoal, o bate-papo foi incrível, né? Temos muitas dicas para vocês. Só para a gente relembrar, né? Nós estamos com inscrições abertas na plataforma Proa. Então, quem tiver entre 17 e 22 anos, ter estudado ou estar concluindo o ensino médio em escola pública, quiser se preparar para o primeiro emprego, só entrar no nosso site proa.org.br, que lá tem inscrições e a gente faz essa formação com você. Para quem não segue o Proa, aproveita, siga, dá o like, porque para a gente é muito importante que esse conteúdo chegue cada vez mais a mais pessoas, para que a gente possa inspirar vocês a que vocês sonhem os seus sonhos inimagináveis. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!